Quero cumprimentar a toda o Adadec com a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado esta noite, em poder estar com todos os adolescentes aqui, juntos para louvarmos a Deus e ouvir a sua palavra. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e também ao nosso líder, presbítero Vitor Simões. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua esposa, que tem aqui trabalhado junto com o Senhor, nesse departamento tão abençoado, a qual eu também sou abençoado por ter meus filhos participando da UADADEC. Então, louvo a Deus pelo trabalho que vocês têm feito, seus filhos também têm lhe auxiliado. Deus seja louvado por tudo na vida do irmão. Aos líderes que aqui estão, Deus abençoe a todos, homens de Deus, dedicados na obra do Senhor. E hoje eu quero, aqui antes de ler o texto da palavra do Senhor, dizer que a minha adolescência, ela não foi uma adolescência muito fácil. Eu já tive outras oportunidades contando isso. Por exemplo, me batizei escondido. Quem aqui já se batizou escondido, levanta a mão. Só eu, tá vendo? Eu me batizei escondido. Minha mãe, minha família inteira, eles eram de outra religião e eles não aceitou a minha conversão na época. Então, eu fiz o discipulado para me batizar, e quando chegou na véspera do batismo, que o irmão colocou lá a lista dos que ia se batizar, por meu nome ser Adriano, eu fui lá para saber. Meu nome não estava, era para ser um dos primeiros lá, pela ordem. E aí eu fui perguntar para o pastor, por que meu nome não está? Acho que erraram aí, né? Eu fiz o discipulado. Aí o pastor me chamou de canto e falou assim: não, é porque seus pais falou que você não pode se batizar. Eles não querem que você se batize, então você, infelizmente, não vai poder se batizar. E eu, na adolescência, 13 anos, tinha acabado de me converter, estava bem entusiasmado, alegre, na presença de Deus. Aí eu falei para o pastor, depois que se batizar, tem como desbatizar? Aí ele falou: não, tem como a pessoa se afastar dos caminhos do Senhor, agora, desbatizar, não tem como não. Eu falei: então o Senhor vai me batizar. Falei: Adriano, você vai arrumar problema para mim. E o batismo, naquela época, era lá no Rio Perequê, fazia muito batismo lá, né? Aí eu cheguei cedo, o batismo era 8 horas, mais ou menos. Eu cheguei lá antes das 8, bem antes mesmo. E aí quando o pastor chegou assim com os irmãos, eu já falei: pastor, me batiza logo antes que meu pai e minha mãe apareçam aqui. E aí não aconteça. Falei: então tá bom, meu filho. Aí me batizou, irmão. Quando eu desci as águas, que ele me levantou, aquele alívio me deu. Falei: agora não tem mais como desfazer. Agora tá feito. Só que tinha um problema, né? Na época que eu me converti, minha mãe, né, o meu pai, meus irmãos, minha irmã, eles não queriam saber. Naquela época falava linha de crente ou lei de crente, né? Você entrou para a lei de crente. Lei de crente, é assim lá no Nordeste, né? Minha mãe é sergipana, meu pai é lagoano, então você entrou para a lei de crente. Então tinha um negócio, o culto era quarta, sexta, né, e domingo. Então assim, minha mãe não gostava que eu fosse para a lei de crente, então ela sempre me batia nos cultos, depois dos cultos. Porque ela não gostava, ficava virada. E a minha irmã incentivava para minha mãe me bater. Então era mais ou menos assim. Aí eu ia para o culto, e eu me converti numa igreja que meu pai e minha mãe não dava certo com o pastor e com a esposa do pastor. E aí minha irmã ficava: olá, mãe, foi para a igreja. Olá, mãe, foi para a igreja. Eu tinha uma vizinha que vendia uma revista, vendia produto, perfume, roupa, acho que é Hermes o nome, coisa assim, né? E aí um dia o nome dela é Helena, ela estava mostrando para minha mãe essa revista, aí tinha uma calça. Quem lembra, os mais antigos aí, eu não sou tão antigo não, tá? Mas os mais antigos aí vai lembrar. Lembra daquela calça que tinha um zíper no joelho? Quando você abria, virava bermuda, né? Aí você fechava o zíper e virava calça.
Aí eu falei para minha mãe: mãe, compra uma calça dessa para mim. Ah, você quer uma calça dessa, menino? Mas na minha cabeça já estava, porque ela sabia que eu ia para o culto, então eu ficava esperando. E aí, quando chegava em casa, aquele sermão e me batia. Eu me batizei, cheguei em casa, apanhei. Aí eu falei: compra essa calça. Para que você quer essa calça? Não, compra. A minha ideia era: eu tiro a parte de baixo, deixo guardada, deixava lá fora. E aí eu saía de bermuda e ela falava: então não vai para a igreja. Só que quando chegava lá fora, eu, zíper. Ia para o culto. Aí ela descobriu, minha irmã também descobriu, e minha mãe ficava em cima e me batia. Mas para a glória de Deus, irmão, a minha irmã que tanto incentivava minha mãe de me bater, hoje é líder dos adolescentes, olha lá. E eu ganhei eles para Jesus no culto de jovens. Eu era o pregador, tinha 15 anos de idade. E aí eu fui pregar. E naquele dia minha mãe que me batia e minha irmã que incentivava, as duas aceitou Jesus. Fala para esse adolescente aí: Deus pode fazer. Quem crê nisso? Glória a Deus. Sou alegre estar aqui nesse culto de adolescentes, saber que Deus fez a obra na minha vida quando eu ainda era adolescente. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 2. João capítulo 2. Ô, Benção. João capítulo 2. Somente aqui o versículo de número 7. Versículo de número 7. Vamos lá, todos nós, 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: amém. Jesus foi aqui com os discípulos em um casamento, ou melhor dizendo, uma festa de casamento. E nós sabemos que esse texto aqui de João capítulo 2, na transformação da água para o vinho, aconteceu isso já no final da celebração da festa de casamento. Por exemplo, hoje, uma festa de casamento, ela tem a duração de algumas horas. Acontece celebração na igreja, o pastor abençoa o rapaz e a moça que está se casando. Depois da cerimônia, então eles são direcionados com os convidados para a festa de casamento, que tem uma durabilidade aí até meia-noite, dificilmente passa desse horário. Mas na antiguidade os casamentos tinham uma duração maior. Então os casamentos duravam dias. A festa de casamento naquela época durava dias. A festa era duradoura. João capítulo de número 2, Jesus praticamente com os seus discípulos, ele está no final da festa de casamento, está chegando ao final. E a Bíblia diz que, faltando-se o vinho, então procuraram a Jesus. Quem procura? Sua mãe vai até Jesus, explica o que estava acontecendo. Jesus diz: o que tenho eu contigo, mulher? Dito isto, então é passado a direção da festa para Jesus. E quando Jesus toma a direção da festa, Jesus então, ele dá algumas ordens. Quais são as ordens que Jesus dá? Primeira ordem que Jesus dá é que a festa, ela teria que retornar, mas com uma condição: encher as talhas. Foi isso que Jesus disse. Versículo
de número 7. Disse-lhe Jesus: enchei as talhas. Segundo, Jesus deu uma segunda ordem. A primeira é encher as talhas. A segunda, ainda no versículo de número 7, ele fala mais uma condição: encham até em cima. Jesus mandou encher, mas também Jesus mandou a medida que era para se encher. Qual é a medida que Jesus fala? Encham até em cima. Agora, as talhas das festas da antiguidade, não podemos nomeá-las como cântaro, porque há uma grande diferença de cântaro e há uma grande diferença para talha. O cântaro é pequeno, a talha já é maior. Por exemplo, existem talhas de até 1,5 metro de altura. Nós estamos falando de uma talha que não é tão pequena, se baseando com o cântaro. Então Jesus mandou encher as talhas. Agora o texto diz que não era só uma. A Bíblia diz que eram 6 talhas que haviam na festa. Então o trabalho seria longo e duradouro, porque nós estamos falando de uma talha grande. Nós estamos falando de talha de 1,5 metro de altura. Agora veja só, o casamento durava a sua festa 7 dias. Agora o mais interessante é o que vem antes da celebração do casamento. Porque os noivos se preparavam, os noivos tinham toda a preparação, e quando o noivo estava muito interessado mesmo a seguir em frente, para que eles pudessem se casar, para que a mão da moça realmente fosse comprometida para esse ato, então a família se reunia antes de acontecer a cerimônia. E então, assim como na cerimônia de casamento, o pastor pergunta ao noivo, como de costume, como prova do seu amor, o que você apresenta para a noiva esta noite. E na nossa liturgia, o noivo ele sempre apresenta o par de aliança. Na antiguidade, o noivo dava 2 presentes para a moça, como prova do seu amor e do seu compromisso para com ela. Ele então dava 2 presentes para ela. O primeiro presente que ele dava eram 10 dracmas. Ele presenteava a noiva e ele dava 10 dracmas para a noiva. Essas 10 dracmas estava comprometendo ela, e esse presente dando a ela o título de comprometida e de noiva. Então essas 10 dracmas significavam muito para a moça. Quando você lê em Lucas capítulo 15, que uma moça perdeu uma dracma, seja ela ainda em casa, Lucas 15 diz o desespero que aquela moça ficou, porque perdeu uma dracma, está incompletando aquilo que está sobre ela, recebendo o título de noiva. Então 9 dracmas não dá título de noiva para ninguém, 8 dracmas não dá título de noiva para ninguém. O que dá título de noiva eram 10 dracmas. Então ela tinha que andar com as dracmas, não dava para esconder. O noivo deu um presente para ela, e quando o noivo dava esse presente, essas dracmas eram espalhadas no corpo, na vestimenta que ela estava, e essas 10 dracmas ficavam espalhadas sobre a sua vestimenta. Então quando ela passava, andava, todos que olhavam para ela e viam as dracmas sobre a sua vestimenta, entendia que ela estava comprometida. Adolescente crente que vai para o céu e que crê no arrebatamento da igreja tem que ter dracma na sua roupa. Pastor, o senhor vai pregar sobre uso e costume? Não, eu só estou falando que às vezes, quando você toma algumas atitudes pelas roupas, alguém já percebeu que você está faltando dracma na sua vida. Então ela colocava as dracmas na roupa. Por que ela colocava na roupa? Porque por fora da sua roupa as dracmas,
dava a característica de noiva. Então ela não colocava por dentro da vestimenta, ela colocava por fora da vestimenta. Então todo mundo que passava contava: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa aí está comprometida. Essa aí tem um noivo. O segundo presente que o noivo dava para a noiva era um vaso de alabastro. Diga comigo: vaso de alabastro. Diga mais uma vez: vaso de alabastro. Por que ele dava um vaso de alabastro para ela? Porque na cultura e na tradição, todos os momentos em que eles estavam se preparando para a grande cerimônia, era de tradição e de costume da noiva ela perfumar o ambiente, ela preparar o ambiente. Então, quando ela recebia esse vaso de alabastro, era de tradição dela juntar perfume dentro do vaso de alabastro. Agora, o vaso de alabastro, ele é basicamente como esse copo que está em minhas mãos. O vaso de alabastro, ele é transparente. Tudo que se coloca dentro do vaso de alabastro, dá para perceber e saber. Por exemplo, os irmãos são bons da visão aí, e os que estão com óculos em dia, daí de trás, do meio, de onde você estiver, você vai perceber que a água desse copo está pela metade. Você tem uma visão boa. Mas por que você está percebendo que está pela metade? Porque o copo que está sobre as minhas mãos, ele é um copo transparente. Por que o noivo dava um vaso de alabastro? Porque a vida do crente tem que ser transparente. Nada tem que ser escondido. Tem que ser na transparência. Então ele dava um vaso de alabastro, e o vaso de alabastro era o termômetro de que ela estava alegre para casar, ou se ela não estava alegre para casar. Por exemplo, ela estava com o vaso sobre as mãos, e alguém perguntava para ela: como você está? Você está alegre para casar? Você está feliz para casar? Se ela mentisse e falasse assim: não, eu estou alegre, a pessoa ia olhar para o vaso de alabastro dela. E se o vaso de alabastro não tivesse com perfume, numa quantidade cheia, todos saberiam que ela não estava empolgada para casar. Então, o vaso vazio não era empolgação, mas o vaso cheio era empolgação. Sem machucar quem está do seu lado aí, dá só um cutucãozinho nele e fala: como está o vaso? Está vazio ou está cheio? Agora, irmão, não dá para esconder, porque o vaso é de alabastro, o vaso é transparente. Pastor, tem como disfarçar, tem como gritar aqui e não ser crente aqui, pular aqui e não ser lá fora. Engano seu. Aqui você pode fazer isso, você pode pular, você pode gritar, mas se lá fora o teu comportamento é outro, todo mundo está vendo que a tua empolgação está lá embaixo. Porque a quantidade de perfume que está dentro desse vaso está entregando que você não tem compromisso nenhum. Mas se você aqui tem pessoas que estão aqui nesse culto, irmão, que talvez não vai ter a mesma empolgação que eu como pregador, que vai gritar, que vai correr, que você que vai fazer aviãozinho, que vai bater palma, mas a empolgação dela e dele está muito grande para o compromisso com o noivo. Porque termina o culto da Madadê, que ele chega em casa, o pai e a mãe vê um vaso de alabastro, de verdade. Ele chega na escola, todo mundo vê um vaso de alabastro de verdade. Então o noivo dava esse vaso de alabastro para ela, e ela ia colocando perfume. Quanto mais empolgação tinha, mais perfume. Aí a quantidade de perfume ia subindo, até que chegava no dia do casamento. Agora veja só a diferença. Em João capítulo de número 2, nós já estamos na festa, nós estamos na celebração. Ela já tinha ganhado as dracmas, ela já tinha ganhado o vaso de alabastro. Só que agora em João capítulo de número 2, nós estamos falando da celebração. Na celebração do casamento, a noiva está feliz, o noivo está feliz, ela está com o vaso de alabastro cheio de perfume.
Ela já tinha as 10 dracmas, ela cuidou. Mas no meio do casamento ela recebe uma notícia com o noivo, que o principal, o vinho, havia se acabado. Aí foi até Jesus. Jesus mandou então encher as talhas. Só que Jesus mandou encher as talhas até em cima. Agora veja só, irmãos, há uma grande diferença do vaso de alabastro para as talhas que está no casamento. Porque as talhas, ela é feita de pedra, ou ela é feita de um material bem parecido com cerâmica. Então tudo que está dentro da talha, você só consegue ver se você chegar perto dela e você olhar para dentro dela. O vaso de alabastro, você olha de longe e você vê se ele está cheio, vazio ou pela metade. Mas a talha, você só consegue observar se ela está vazia ou se ela está cheia, se você chegar perto dela e você olhar da tampa para baixo. A pergunta que eu faço aqui é: quem contou para Jesus que as talhas estavam vazias? Quem contou para Jesus que as talhas estavam vazias? E assim Jesus tomou a iniciativa dizendo: enchei primeiro as talhas. Nós não encontramos no texto ninguém falando para Jesus. Você também não encontra no texto Jesus indo até as talhas, olhando elas da tampa para baixo e fazendo a medição, se estava vazia pela metade ou estava cheia. Simplesmente no verso 7 Jesus diz: enchei as talhas. Como que Jesus sabia que as talhas estavam vazias? Simples, porque toda festa de casamento existe 3 rituais para entrar. Então você, para entrar numa festa de casamento judaica, existe 3 rituais ou procedimentos para você entrar. Primeiro, para você entrar na festa, você tem que ir até as talhas, e as talhas ficam do lado de fora da cerimônia. As talhas não ficam do lado de dentro, as talhas ficam do lado de fora. Então do lado de fora tinha 6 talhas. Quando os visitantes, quando os convidados chegam, eles têm que ir até a talha, e eles têm que fazer 3 procedimentos: lavar a boca, lavar a mão e lavar os pés. Quando chega outro, lava a boca, lava a mão e lava os pés. Com a quantidade de visitantes e de convidados, vai chegar uma hora que a água vai acabar mesmo. Porque você convida aí 100 convidados para o casamento. Hoje é difícil, né? Os buffets caríssimos como está. Tem gente hoje que não está nem querendo mais fazer a cerimônia, prefere viajar, não é verdade? Porque é tão caro que está, mas faça a conta aí, você que já casou. Lembra quando você casou? 100 pessoas lá. Imagine as 100 pessoas lavando a mão, lavando a boca, lavando a mão e lavando os pés. Lava a boca, lava a mão e lava os pés. 6 talhas vai acabar. As águas que estão dentro das talhas vai diminuir. Como que Jesus descobriu que as águas baixou? Porque ele começou a ver que tinha muita gente na festa agora, com a boca suja, a mão suja e o pé sujo. Ninguém precisou falar nada, mas ele viu que tinha gente com a boca suja, com a mão suja e com o pé sujo. A água foi diminuindo, chegou uma hora que acabou. Como não tinha como mais lavar, começou a entrar gente na festa, com a boca suja, com a mão suja e com o pé sujo. Boca suja, mão suja e pé sujo. Aperte a mão desse adolescente e diga: boca suja, mão suja e pé sujo. Agora diga isso para ele: adolescente da Wadadec não pode ter boca suja, mão suja e pé sujo. Boca suja, mão suja e pé sujo. Boca suja, mão suja e pé sujo. Pastor, por que você está querendo dizer isso? Porque era uma festa de casamento, irmãos. E o casamento, ele é símbolo de santidade. E ninguém poderia entrar na festa com a boca suja, a mão suja, o pé sujo. Ninguém contou para Jesus, mas Jesus começou sentado na mesa, presbítero Éder, e começou a olhar e viu assim: esse aqui, boca suja, mão suja e pé sujo. Boca suja, mão suja e pé sujo. Irmão, a pior coisa é liderar um adolescente com a boca suja, a mão suja e o pé sujo. Porque você não pode falar nada que a boca dele é suja.
Você não pode fazer nada, que a mão dele é suja. Os pés dele é santo na Wadadeck, mas de segunda a sexta o pé dele é sujo. O pé dele é uns pés que levam ele a coisas mundanas. A boca dele é santa no culto da Wadadeck, mas em casa a boca é emprestada para grandes MCs aí do YouTube, e assim vai. Quando Jesus pegou o casamento, irmãos, até quando Jesus não estava com a direção da festa, tinha gente com o pé sujo, a boca suja e a mão suja. Mas quando Jesus assumiu, Jesus falou assim, ó: encham as talhas de água. Sabe o que Jesus estava dizendo? Acabou a sujeira. Quando você estava no mundo, o diabo sujou tua boca, sujou tua mão e sujou teus pés. Mas quando Jesus assumiu a festa, ele disse: aonde o diabo sujou, eu vou limpar. Limpa a boca, limpa a mão e limpa os pés. Tinha adolescente aqui de 10 palavras, 9 era palavrões. Jesus disse: eu vou limpar tua boca. Agora é língua estranha, louvor e adoração. Levante a mão, porque eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre a tua família. Aonde o diabo sujou, Jesus está vindo para fazer uma limpeza. Lacandarai, achuriandarai, bacandarai, bachuriandarai. Esta noite o Senhor está dizendo ao meu coração: eu vou limpar a boca, vou limpar a mão e vou limpar o pé. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Tem gente aqui que Jesus até limpou, mas o diabo está querendo sujar de novo. Presbítero Vitor Simões, Jesus disse assim, ó: encha as talhas. Irmãos, quando Jesus mandou encher as talhas, Jesus estava falando: vamos dar um break na sujeira. Irmão, quando Jesus está na festa é diferente. Tem gente que se preocupa com a quantidade de gente na festa, e Jesus se preocupou com a limpeza. Aí Jesus disse: encham as talhas. Aí as talhas estão lá do lado de fora, irmãos. A festa é 7 dias. Quem aqui aguenta ficar 7 dias na mesma festa? Ninguém. Você consegue ficar 7 dias na mesma festa? Duvido. Tinha gente que ia embora e depois voltava. Tinha gente que falava assim: ah, não vou no primeiro dia não, eu vou no terceiro. Tinha gente que dizia assim: eu não vou no terceiro não, eu vou no quinto. Tem a conferência, a festividade, 3 dias a pessoa fala: não, o primeiro dia vai estar lotado, eu vou no segundo. Não, o segundo dia vai estar lotado, eu vou no encerramento. 7 dias, irmão. Tinha gente que ia num dia, tem gente que ia no outro. Quem se programou para ir no 7º dia, a fila estava grande, disse assim: por que eu estou convidado? Fui convidado. Não, é que Jesus mandou parar, porque bloqueou. A partir de agora só entra quem tiver limpo. Diga assim: na minha vida, Jesus só vai permitir coisa limpa. Coisa limpa. Coisa limpa. Coisa limpa. Ah, já está procurando namorado, né? Para namorar, né? Está lá já na ouvido do teu pai e da tua mãe para namorar, né? Deixa teu pai ver se ele tem a boca limpa, se ele também tem a mão limpa e o pé limpo. Apresenta ela para tua mãe ver se ela tem a boca limpa, a mão limpa, o pé limpo. Não adianta, às vezes você está limpo, mas ele está sujo. E crente que é de Jesus, não dá certo sujeira com limpeza. É limpo com limpo. É limpo com limpo. Jesus não te trouxe hoje aqui para te dizer que tu vai sair daqui com esse pecadinho de estimação. Ele está falando: larga ele agora. Eu vou te limpar, 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 eu vou. Está descendo uma graça de Deus aqui, porque o Espírito Santo falou comigo: esta noite é noite de eu limpar. Eu estou limpando, eu estou limpando. Labarachurica, labadaracandorai, achuriandarai. Tem igreja por aí, tem cultos por aí, que as talhas estão vazias. O pastor é uma talha vazia, o líder é uma talha vazia, o culto é uma bagunça, todo mundo de qualquer jeito. Mas a igreja que vai morar no céu é uma igreja que fala: enche a talha, enche, enche, enche. Jesus mandou encher as talhas.
Só que Jesus diz assim, ó, encha umas 6 talhas. Não encha só uma não. Enche 2. Enche 3. Enche as 6 talhas. Só que Jesus falou assim, ó, enche até em cima. Diga para esse adolescente, não me mede não, tá? Não, tem adolescente que gosta de ficar medindo o outro. Pastor Márcio, tem gente que fica medindo, né? Mas por que esse pregador grita? Irmão, para de medir os outros. Foi Jesus que deu uma medida. Não foi o pastor que deu uma medida para você. Foi o Espírito Santo que falou, enche até em cima. Uns vai gritar, outros vai pular, outros vai correr, outros vai dar glória caladinho, mas vai estar cheio. Por que chora demais? Eu estava contando esses dias para os meus filhos, para minha sobrinha. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu chorei tanto. Eu tinha, naquela época, acho que 15 anos de idade. Eu fui batizado num culto de jovem, fui batizado com o Espírito Santo. E eu já namorava com a minha esposa. E aí ela ficava me cutucando e falando assim, para de chorar, para de chorar, para de chorar. Porque eu comecei a chorar e não parava. Chegou na hora dos avisos. E o pastor dando os avisos, ela falava, para de chorar, para de chorar. E chegou uma hora que eu falei, deixa eu chorar. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Tem gente que gosta de ficar medindo o outro. Você não veio para o culto da Almadec para ser medido. Você veio para ser cheio. Você não veio para o Almadec. Você não veio para o Almadec para medir ninguém. Você veio para ser cheio. Se você veio medir, pega a tua Bíblia, pega a tua bolsa, pega teu celular, vai embora para casa. Aqui não há lugar para ser medido. Aqui é lugar para ser cheio. Você tem 1 minuto para levantar a mão para dar glória a Deus. Você não veio medir o Vitor Simões. Você não veio medir a minha mensagem. Você não veio medir o culto. Você veio aqui para ser cheio. Irmão, eu não vim aqui para ficar olhando para você e olhar para você para ver se você está todo arrepiado. Eu não vim aqui olhar para você e olhar para ver se você está com a cara vermelha de tanto da glória. O culto aqui é particular. Eu vim aqui para ser cheio. Eu não vim aqui para medir ninguém. Tem gente que recebeu o título de medidor. Se o Satanás pudesse dar um medidor na mão dele, ele vinha com medidor por culto. Ele vinha medindo. Aí ele chegava perto do irmão e colocava o medidor. Você está muito gelado. Você está muito parado. E você é pior do que ele. Porque esse aí às vezes está parado, mas está adorando no canto dele. E tu com medidor no culto. Você não é medidor. Você veio aqui para ser cheio. Você veio aqui para estar cheio do poder de Deus. 6 talhas cheias. Aí Jesus disse assim, ó, enche até em cima. Irmão, para mim terminar, por que Jesus mandou encher até em cima? Porque a talha pela metade, se você encostar nela, ela cai e quebra. Qualquer talha que você pegar, presbítero Vitor Simões, você não encher ela, qualquer pessoa que encostar, ela cai e quebra. Você já percebeu que toda vez que você está vazio é a pior fase da tua vida? Aleluia! Glória a Deus! Toda vez que você está vazio é o pior momento da tua vida. Você é vazio, você não consegue nem para frente nem para trás. Aí Jesus falou, enche até em cima. Por quê? Porque talha cheia, ainda que alguém tente empurrar, ela não cai nem quebra. O Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te encher. Porque o diabo está olhando e está dizendo, eu vou derrubar e vou quebrar. O Espírito Santo está dizendo, eu vou encher e quero ver derrubar e quero ver quebrar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus mandou encher até em cima, tá as talhas tudo cheia. Aí Jesus falou para eles, encham até em cima. E depois que Jesus viu que as talhas estavam cheias, a Bíblia diz que foi transformado a água para o vinho. Diga comigo, a água só foi transformada em vinho quando as 6 talhas estavam cheias. Irmão, tem milagre que só vai acontecer, e tem coisa que só vai acontecer quando ele vê que as talhas estão cheias. Aleluia! Pastor,
Tem coisa que está dependendo porque eu estou vazio? É. Você anda vazio para tudo. Tem culto que só a misericórdia do Senhor. Tem coisa que em casa você está vazio. Tem adolescente que não está conseguindo sentir mais nada. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: acabou o tempo da talha vazia. Calabachuri andarabadai. Acabou o tempo da talha ficar pela metade. Agora olha aqui, irmãos. Ninguém contou para Jesus não. Ele ficou sabendo pelo estado. Jesus sabe o estado que tu está. Ninguém contou para Jesus como estava a talha, mas ele sabia o estado. Ele sabe o estado que você está aqui esta noite. Ele sabe como que você chegou aqui esta noite. Ele sabe como está a quantidade de água na tua talha esta noite. E eu vou pedir, enquanto o louvor aqui adora o nome do Senhor, eu quero convidar aqui na frente você, adolescente. Eu quero te chamar aqui na frente, você rapaz, você moça. Você quer viver uma experiência diferenciada com o Senhor. O Senhor sabe como é que está a tua talha. O Senhor sabe como que está o teu momento. O Senhor sabe como está a tua situação. E eu quero te chamar, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que veio hoje nesse culto aqui afastado, distante de Jesus. Ele te trouxe aqui, Ele sabe a tua situação. E Ele manda te dizer: hoje eu quero encher a tua talha. Hoje eu quero fazer algo novo na tua talha. É hoje que eu quero limpar a tua vida. É hoje que eu quero limpar aquilo que o diabo sujou por algum momento. E eu quero perguntar aqui nesse momento: aonde está você que quer uma limpeza de Jesus? Aonde está você esta noite? Você que nos visita hoje aqui. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. A equipe de louvor me ajuda aí em nome de Jesus. Aonde está você? Se você está aqui esta noite, não feche o seu coração para o chamado de Jesus para você. Ele conhece a tua situação, sabe como está, e só Ele pode mudar. Só Ele pode mudar. Só Ele pode mudar. Existe alguém em nosso meio? Feche os olhos ao Adadec aí, feche os olhos. Coloque a mão no seu coração aí agora. E você vai fazer uma oração comigo aí. Está vindo a primeira alma para Jesus. Está vindo a primeira alma para Jesus. Festa que tem Jesus, tem talha cheia. Fecha os teus olhos aí, coloque a mão no seu coração. Você vai começar a orar para Jesus encher tua talha. Eu posso não alcançar a todos, mas a presença de Deus alcança. Espírito Santo, começa a encher, renovar, quebrantar coração, transformar, Senhor. Aleluia. Aonde está a segunda vida para Jesus? Você tem essa oportunidade, essa chance. Em teu amor, mais perto estou de ti, sem ti, ó Deus. Existe mais alguém em nosso meio? Desejo que há em Existe mais alguém? Aleluia. Presbítero Vitor Simões vai fazer esta oração, orando por essa alma, retornando ao Senhor Jesus.